outra vez a presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. E Satanás respondeu: estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal, e não perdeu a sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende a sua mão e tira a saúde dele, certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. A sua esposa lhe disse: você ainda teme e tenta manter a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que haviam atingido, cada um saiu de onde vivia e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Os seus nomes eram Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações mais uma vez, por meio da Tua Palavra. Que esse sofrimento deste homem temente ao Senhor venha servir de grandes lições para nós. Que possamos olhar para esse homem, Senhor, e que os nossos corações sejam despertados para viver uma vida de integridade, uma vida de temor, uma vida de santidade e servir ao Senhor em qualquer situação. Prepara os nossos corações, ó Deus, para olhar para Cristo também como um servo sofredor e saber que nesse lado da vida nós estamos sujeitos a muitos problemas e enfermidades, mas que todos eles estão com seus dias contados, não durarão para sempre, porque o Senhor reservou um dia em que a Tua igreja será levada para a eternidade e estaremos livres de todo e qualquer sofrimento. Mas enquanto esse dia não chegue, que podemos Te glorificar e Te exaltar em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O capítulo 2 de Jó, ele retrata um novo episódio do sofrimento da vida desse homem. E eu estava meditando um pouco nele nesta manhã, meditando um pouco sobre esse sofrimento de Jó. E eu me lembrei agora de uma passagem, de um testemunho que eu vi de um homem de um pastor que tinha acabado de perder sua esposa uma semana, e no próximo domingo ele estava na igreja ministrando a palavra, e alguém chegou para ele e falou assim: como é que o senhor consegue pregar depois de perder a esposa nessa semana? Sua esposa, você não tem 7 dias que perdeu a sua esposa, e você está aqui pregando, como é que você consegue fazer isso? E ele disse que
na terra é o único lugar onde nós poderemos servir a Deus e cultuar a Deus em meio ao sofrimento. Depois dessa vida, nós só cultuaremos a Deus em meio à alegria abundante e eterna. Mas aqui nós temos uma oportunidade de cultuar a Deus, mesmo quando os nossos corações estão quebrados, mesmo quando a dor e o sofrimento nos atingem de forma brusca. Nós não podemos perder a oportunidade de adorá-lo e bendizê-lo em meio à dor, em meio ao sofrimento. E quando a gente olha para Jó, a gente vê exatamente isso. Jó não perdeu a oportunidade de adorar a Deus. Quando ele teve todos os prejuízos financeiros e perdeu os seus 10 filhos num único dia, ele poderia usar o sofrimento como um motivo para se rebelar e se lançar de palavras doloridas contra Deus. Mas o texto diz que ele rasga as suas vestes, ele lança em terra, lança terra sobre a sua cabeça e ele bendiz o nome do Senhor. Ele diz: eu nu saí do ventre da minha mãe e eu nu voltarei para lá. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó não pecou sobre isso. E quando a gente vê frases dessa como Jó, a gente nos pergunta: nós viemos sem nada para este mundo, nós voltaremos deste mundo sem nada. Nós lutamos e matamos para conquistar tantas coisas que no final nós não vamos levar. E a vida não pode ser só uma luta para adquirir coisas materiais. A vida não foi criada por Deus apenas para eu passar toda a minha vida trabalhando e lutando para ter cada vez mais, e no final eu vou deste mundo sem levar absolutamente nada. Mas Jó aprendeu que o sentido da vida não era apenas adquirir coisas. Por isso ele disse: Deus me deu e Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. E nós, como cristãos, nós precisamos aprender que a vida não é só conquistar bens materiais. Que a coisa mais importante que nós fazemos aqui é estar nos preparando para a eternidade. Nós estamos indo embora. E eu não posso gastar os meus dias apenas para conquistar um império, para mostrar para o mundo que eu posso ter um carro melhor, uma casa melhor, uns bens melhores, e sacrificar tudo em nome dessa conquista. A verdadeira vida que nós vivemos é a vida que glorifica a Deus. Mesmo na simplicidade, é claro que eu tenho que lutar para ter as minhas coisas que são essenciais para a vida. A casa, o alimento, o diário, isso faz parte da vida. Mas a maior riqueza que nós temos não está desse lado da eternidade. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões roubam, onde as traças corroem, mas ajunteis tesouro no céu. É para lá que nós estamos olhando quando nós vivemos neste mundo. E nós não podemos sacrificar as nossas vidas, os nossos filhos, os nossos momentos de comunhão com Deus para obter cada vez mais. E nessa vida, nós só temos essa vida para glorificar a Deus no meio de um mundo quebrado. Nós vivemos num mundo caído, queridos irmãos. Não se iluda com este mundo. Esse mundo é um mundo quebrado. É um mundo que está em estado de rebelião constante contra Deus. E nós somos colocados aqui neste mundo para viver na contramão desse sistema. Aquilo que o mundo aplaude, aquilo que o mundo valoriza, aquilo que o mundo diz que é valioso, é contramão do cristão. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Você foi criado para se deleitar em Deus e glorificá-lo para sempre. Esse é o nosso dever como cristãos. E nós precisamos entender que toda a nossa vida está na mão de Deus. O mesmo Deus que nos deu o carro também pode nos tirar o carro num acidente. O mesmo Deus que nos deu uma moto também pode permitir que um ladrão venha e leve a moto embora. Mas isso não vai tirar a essência do nosso coração, porque nós temos uma riqueza que o ladrão não pode roubar.
Nós temos bens que a traça não pode corroer, e ela não é comprada com dinheiro, ela não é comprada com prata, nem com trabalho excessivo, ela foi dada pela graça de Deus. Nós temos a presença gloriosa de Deus na nossa vida e riquezas eternas que nos é prometida. Isso não pode ser roubado, isso não pode ser tirado de nós. No capítulo 2, no verso 1, diz a Bíblia que os anjos mais uma vez se apresentam diante do Senhor, e Satanás, o acusador, veio no meio dele. Mais uma vez, a reunião de anjos e seres celestiais se apresentando diante do Criador, e no meio dessa reunião de seres celestiais, o acusador dos nossos irmãos estavam lá, Satanás. E quando eu leio textos como esse, eu lembro de Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11, que diz assim, no verso 9, diz que houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. E essa guerra que houve no céu, diz a Bíblia que, o verso 10, então ouvi uma voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder e o reino de Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado na terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e noite os acusava diante de Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Quando nós lemos textos como Jó, que os anjos se apresentaram e o acusador estava no meio, lá em Apocalipse está dizendo que nessa guerra, Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu. E aquele que acusava os nossos irmãos dia e noite, ele foi repreendido daquele lugar, foi expulso daquele lugar e foi lançado sobre a terra. E ele diz que os céus agora se alegram, porque o acusador já não tem mais acesso àquele lugar. E ele diz que esses homens que venceram o acusador, eles venceram pelo sangue do Cordeiro de Deus. E eles não amaram a própria vida até diante da própria morte. Satanás já não tem mais espaço para nos acusar. E como ele tinha nos tempos de Jó, ele já não tem mais acesso para nos acusar 24 horas como ele fazia. Por quê? Porque pelo sangue de Cristo Jesus nós fomos purificados de todo pecado. Nós somos limpos, queridos irmãos. Agora já não há mais acusação. Por quê? Porque o preço do pecado que nós cometemos já foi pago pelo nosso maravilhoso Salvador e Cristo Jesus. Nós o vencemos pelo sangue de Cristo Jesus. E quando nessa reunião eles estavam lá, diz a Bíblia que Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? Ele diz assim: eu estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Mais uma vez, em Apocalipse capítulo 12, versículo 8 e 9, a Bíblia diz que o dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse nome, dragão, uma antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Olha que interessante. O texto de Apocalipse está dizendo que Satanás, que engana o mundo inteiro, ele foi lançado junto com os demônios para a terra. Portanto, os céus se alegram, mas vocês que habitam na terra devem ficar atentos. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês, com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Qual que é a missão do diabo no mundo? A missão do diabo no mundo é enganar. É enganar as pessoas. E ele está neste mundo, porque ele foi lançado aqui, e ele está aqui circulando pelo mundo afora, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele foi expulso daquele local de acesso de acusação, e agora ele sabe que pouco tempo lhe resta. E o que ele faz? Ele está tentando roubar o tempo da igreja, roubar o tempo de comunhão, incentivar você a perder tempo com coisas banais dessa vida. Irmãos, tomem cuidado.
O adversário das nossas almas, ele não pode roubar a nossa salvação, porque a nossa salvação está escondida em Deus, mas ele pode tornar a nossa vida ruim. Ele pode tentar nos induzir a que a leitura da Bíblia não é um tempo gasto com excelência. Ele quer que nós trabalhemos tanto que não sobramos tempo para as coisas de Deus. E então, aí Deus, no verso 3 diz assim: então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E olha o que Deus diz: e não perdeu a sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Deus está dando um testemunho. Novamente, agora, depois daquela tragédia na vida de Jó, dele perder os seus filhos e todos os seus bens, o Satanás se aproxima de Deus mais uma vez, e Deus instiga, pergunta: e aí, o que está acontecendo? Onde você vem? O que você está fazendo? Ele diz: eu estou rodeando por a terra e vendo o que acontece por ela. E você viu meu servo Jó? Ele ainda mantém a sua integridade. Ele não abandonou a fé, mesmo depois de tudo que você me instigou a fazê-lo. E quando a gente pensa nisso, a gente sabe que o livro de Jó, ele é escrito num contexto da cultura do Oriente Médio Antigo. E era comum, irmãos, as pessoas pensarem que prosperidade material era sinal da bênção de Deus, e que o sofrimento era sinal de punição ou castigo. E não é diferente dos nossos dias hoje. Muitas pessoas ainda pensam assim. As pessoas ainda pensam e desejam saber o que será acrescentado quando nós passamos a servir a Deus. Naquela cultura antiga, era comum as pessoas pensarem que sofrimento tem a ver com punição, tem a ver com Deus pesando a mão, tem a ver com que Deus não está satisfeito comigo, por isso que eu estou passando por tudo isso. E é isso que todos os ídolos do mundo prometem, por fim do sofrimento. A idolatria é uma busca de um homem tentando fugir do sofrimento e oferecendo sacrifícios a esses ídolos para se livrar dele. É isso que a idolatria faz. E naquele contexto cultural da época do Oriente Médio, as pessoas pensavam assim: quanto mais as pessoas estavam recebendo bens materiais, mais elas eram abençoadas por Deus. E não é assim para os nossos dias hoje, irmãos. As pessoas não pensam assim, que a bênção tem a ver com todas as coisas materiais que nós recebemos. O irmão é abençoado porque ele parou com um bem dado na porta da igreja. Olha como é que esse irmão é abençoado. Mas a irmã que chegou a pé ou de ônibus, ela não é tão abençoada assim. Nós estamos sempre perguntando: o que é que eu vou ganhar se eu te servir? O que é que vai ser acrescentado na minha vida quando eu passei a te servir? Quais bens eu vou ter? Quais a prosperidade que vai vir sobre a minha vida? Mas isso não é a ver com o Evangelho. Evangelho não tem a ver com prosperidade material. Evangelho tem a ver com salvação de almas, perdão de pecados, resgate dessa vida tenebrosa que nós vivemos. O que é que eu vou ganhar se eu servir a Deus? Você vai ganhar perdão de pecados, amigo. Você vai ganhar purificação da sua vida pregressa. Você vai ser resgatado deste mundo tenebroso. Vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Vai ter a promessa da eternidade. Essas promessas do Evangelho, queridos. E se você tem a eternidade, se você tem vida eterna, você tem tudo que nós precisamos. Não é diferente hoje no mundo. Sabe que um dos deuses mais terríveis que existiu no Antigo Testamento chamava Moloque. Moloque, Salomão serviu Moloque no final da vida desse grande sábio Salomão. Por causa das suas muitas mulheres, diz a Bíblia que ele se desviou no fim da sua vida e ele começou a servir vários deuses. E entre os deuses que ele servia era o tal do Moloque. Eu já falei isso aqui. Moloque, ele exigia sacrifício de criança. Tinha uma imagem de um boi gigante, do Moloque, tipo um boi, que era um corpo de homem, cabeça de boi, e ele tinha uma abertura assim no ventre que colocava a criança dentro dessa imagem, e colocava o fogo nessa imagem, até que aquela criança morresse queimada, numa adoração a Moloque. Salomão estava lá nesse culto, cultuando a Deus, cultuando essa falsa divindade.
E o que eles faziam para os pais não verem os gritos das crianças? Eles tocavam tambores, batuque, porque a criança gritava de dor até a morte, queimada, assada viva, dentro desse maldito Deus chamado Moloque. E por que um pai fazia essa loucura de oferecer o filho em sacrifício? Eles estavam à procura de prosperidade material, riqueza. Eles queriam que as colheitas deles fossem boas. Eles queriam riquezas materiais. E em troca dessa promessa de riqueza material, eles estavam dispostos até a sacrificar os seus próprios filhos para ter bens materiais. E não é assim diferente hoje nos nossos dias, irmãos. Quantas mães sacrificaram seus filhos em clínicas de aborto em troca de prosperidade material? Quantas mães mataram seus próprios filhos porque não queriam perder o emprego se engravidassem? E elas veio um novo Moloque desse tempo presente. As clínicas de aborto são um culto idólatra a esse Deus chamado Moloque do Antigo Testamento. Mães que são capazes de matar o próprio filho no ventre, porque não querem perder uma noite de sono, porque não querem passar 2 anos dormindo mal, porque acham que filho é um problema, que filho é um peso a ser carregado, e elas preferem matar os seus filhos do que perder um conforto por algumas horas. Não é diferente hoje nos nossos dias. As pessoas estão atrás de todas as coisas que Deus pode dar, irmãos. E eu sei que Deus pode nos dar bens materiais. Ele tem me dado, Ele deu você uma casa boa para você morar, um carro bom para nós andarmos. Eu sou grato a Deus pelas coisas materiais que Ele tem me dado. Não tem faltado comida, todo mundo aqui está bem vestido, todo mundo aqui está bem alimentado. Deus tem cuidado de nós. Mas naquela cultura, eles achavam que só esse tipo de vida era que alguém que era abençoado por Deus. E foi isso que Pedro, até Pedro, o apóstolo Pedro, chegou para Deus e perguntou um dia para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para segui-lo, o que nós vamos ganhar em troca? O que nós vamos ganhar em troca? Aí em Mateus 10, 28, Jesus responde para Pedro: eu lhes garanto que todos que deixarem casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e das boas e por causa do Evangelho, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no futuro terão a vida eterna. Olha a resposta de Jesus quando Pedro perguntou: Senhor, o que nós vamos ganhar se servir? Talvez você já fez essa pergunta para Deus: Senhor, o que nós vamos ganhar? Deus falou assim: vou te garantir uma coisa, Pedro. Se você deixar casa, bens materiais por causa do reino, você vai receber 100 vezes mais em casas, família, prosperidade, propriedades. Mas tem uma coisa: essas coisas vão vir com perseguição. O que Jesus quer dizer quando que nós receberemos 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs e mães? Ele está falando que nós vamos, aquela ideia de que se você der você recebe 100, é isso que está ensinando aqui, irmãos? Que eu sempre vou receber 100 vezes mais de Deus. Se eu der uma oferta de 100, eu recebo 100 vezes mais. Não é isso que ele está ensinando. Ele está dizendo que quando nós deixamos as nossas famílias para servir a Cristo, nós recebemos 100 vezes mais famílias. Nós recebemos irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, porque na família de Deus, nós estamos inseridos nessa grande família de Deus, e quando nós somos abandonados pelos nossos irmãos, nós recebemos outros irmãos na fé 100 vezes mais do que aqueles que nós deixamos. Você pode ser abandonado pela sua mãe por causa da sua fé, mas Deus levanta 100 vezes mais mães, irmãs cuidadosas que vão cuidar de você, porque essa é a mensagem do Evangelho. Nós receberemos uma família enorme, a grande família de Deus, que vai cuidar uns dos outros, que vai amar uns aos outros, e eles são os nossos irmãos. Amém, queridos? Nós temos um monte de irmãos aqui na fé, irmãos.
Por isso nós somos, um dos nomes da nossa igreja é Família em Cristo. Nós somos uma família. Nós somos a grande família de Deus. Ele está dizendo que tudo isso vai vir com perseguição. Mas tem uma coisa, no mundo futuro, vocês terão a vida eterna. O que eu vou receber também, se eu seguir a Deus? A resposta de Jesus é essa vida eterna. E se nós não estamos satisfeitos com a vida eterna e abundante em Deus, o que vai nos satisfazer, irmãos? Casas, carros, bens. Se nós não estivermos satisfeitos com a multidão de irmãos, mães e filhos que nós recebemos quando nós nos convertemos, o que vai preencher o vazio da nossa alma, se não for a vida eterna? Mas será que nós somos capazes de manter a nossa integridade, mesmo diante da ausência daquilo que o mundo chama de prosperidade, e manter a nossa confiança em Deus? Jó, mesmo depois de perder tudo, não perdeu a sua integridade. Integridade é mais do que evitar más ações, é uma busca ativa pela justiça e pela conformidade com os princípios divinos. Jó continuava reto, temente a Deus e se desviando do mal. Aí no verso 4, Jó 2:4, Satanás respondeu: pele por pele, um homem dará tudo que tem para salvar a sua própria vida. Satanás não desistiu da ideia de Deus, de que Jó era fiel mesmo sem perder nada. Ele lança um novo desafio, ele olha para Deus e fala assim: pele por pele, tudo que o homem tem, ele vai dar para salvar a sua vida. E ele fala mais: se você tocar na saúde de Jó, você vai ver se ele não vai blasfemar de você na sua face, do Senhor na sua face. Satanás continua insistindo que ninguém é capaz de servir a Deus em meio ao sofrimento físico, e que as pessoas fariam qualquer coisa para se livrar dele. Jesus é o exemplo maior, irmãos, de alguém que não veio a este mundo salvar a sua vida ou fugir do sofrimento a qualquer custo. Ele se entregou por nós. Quando Satanás desafia Deus que Jó vai negá-lo quando ele estiver sofrendo fisicamente, nós olhamos para Jó e sabemos que Jó não negou. A gente vai ver isso mais para frente. Mas você olha para Cristo e vê que o mundo recebeu alguém um dia que veio a este mundo não para lutar para salvar a sua vida, mas ele veio para entregar a sua vida por nós e morrer e sofrer no nosso lugar. Nós precisamos entender isso, irmãos. Satanás olha para Deus e diz: estende a sua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na sua face. Como é que nós cristãos nos comportamos em meio às enfermidades? A nossa fé fica enfraquecida? Nós desanimamos quando a enfermidade vem? Você continua amando a Deus quando a saúde não vai bem? Já parou para fazer isso? Quando você não está bem de enfermidade, você consegue adorar a Deus em meio ao seu sofrimento? Você já fez isso? Está queimando de febre, tendo calafrios, e mesmo naquele momento de dor, você é capaz de fechar os seus olhos e dizer: Deus, eu te adoro pela sua grandeza e sua fidelidade. Sei que eu estou sofrendo aqui é ruim, peço que o Senhor me cure, e o Senhor pode me curar. Mas enquanto a cura não vem, eu quero dizer que Tu és o meu tesouro, mais do que a saúde, o Senhor é tudo que eu tenho. Nós precisamos aprender a adorar a Deus em meu sofrimento, em meu caos. Eu lembro de uma experiência que eu tive quando o Miguel estava internado, e você sabe a história do Miguel, que quando nasceu ele ficou 4 minutos sem respirar, tem as fotos dele todo roxo, e quase que ele morre. E eu filmei tudo lá no momento, fui filmar um parto, quase que eu filmei a morte do Miguel, ele roxou todo e ficou uns 4 minutos sem respirar. E o médico foi fazendo massagem para ver se ele voltava, e ele custou voltar. Eu falei: meu Deus do céu. E a Cláudia chorando de um lado, desesperada, vendo que o Miguel estava morrendo, e depois muito sacrifício, ele voltou, respirou e ficou rosinho de novo, ficou branquinho de novo.
E a médica deixou tirar foto da balança lá, ficou com raiva. Não, pode fazer, não quer tirar foto, não. Tirou. E depois que ele recuperou dessa parada respiratória, ele pegou uma bactéria e foi parar no CTI. Ficou alguns dias no CTI. E o médico falou que tinha pegado uma bactéria, não sei de que lá, Norquinase, Cláudia lembra. E eu lembro que a Cláudia estava internada, não tinha recebido alta. E levei uma flor para ela, que é para normal, levei uma flor para visitar ela, ela estava chorando muito, porque eu não tinha um filho nos braços. E eu lembro de falar, meu bem, vamos orar aqui, eu vou fazer uma oração, e nós oramos, irmãos. Naquele momento, o Miguel estava no CTI, a Cláudia ia receber alta. E a minha oração até hoje é: Deus, esse filho é um sonho nosso, nós sonhamos com o Miguel, ter o Miguel como nosso filho. Mas ele agora está no CTI, eu não sei como é que ele está, o estado dele, pegou essa bactéria, quase morreu no nascimento. Nós oramos para que o Senhor o cure, que o Senhor restaure a saúde do Miguel. Mas se contudo o Senhor não quiser curá-lo, nós vamos continuar te servindo, Senhor. Porque Tu és nosso Deus. Nós te amamos, Senhor, e nós queremos te servir todos os dias da nossa vida. Eu desejo muito voltar com o Miguel para casa. Mas se ele não voltar, Senhor, eu não vou te abandonar. Tu és o meu tesouro. Tu és o tesouro da nossa casa. Nós te amamos, Senhor. É isso que o mundo precisa. Eu não estou colocando eu como exemplo maior para ninguém, não, irmãos. Mas o que eu quero te instigar é que nós precisamos adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós cantamos parabéns para a Lívia ontem, foi legal, oramos, agradecemos a Deus. O Tiago foi lá, fez uma oração, agradecendo a Deus pela vida da Lívia. E no momento de alegria é maravilhoso você agradecer a Deus pela vida. Mas quando as coisas estão ruins, nós também precisamos adorá-lo. Nós também precisamos bendizê-lo. Nós também precisamos cultuá-lo. Nós também precisamos dobrar os nossos joelhos e falar: Deus, Tu és o meu tesouro. Tu és tudo que nós temos. Quando nós perdemos o nosso filhinho, nós também adoramos o Senhor. Quando nós viemos da clínica e nós tínhamos pedido o nosso filhinho lá que estava grávida, eu lembro que com lágrimas nos olhos nós também podemos adorar o Senhor. Eu sei que isso não é fácil de fazer, nosso coração estava quebrado, irmãos. Mas nós podemos fechar os nossos olhos e Deus, eu quero bendizer o Senhor, porque o Senhor não permitiu essa gravidez ir para frente. Era o nosso sonho de ter esse bebê, mas eu sei que essa separação é temporária. Um dia nós veremos esse bebezão nosso lá no céu, e é o que a gente chama de João Lucas. A gente não sabe se é menino, eu acho que era menino, eu chamei de João Lucas. Fala, um dia nós vamos ver o João na eternidade. Porque o Senhor, na sua graça, na sua bondade, escolheu levar o João para o Senhor. O Senhor é um Pai infinitamente melhor do que eu. Louvo ao Senhor, porque o João está em braços que eu jamais seria capaz de dar. O João tem alegria que neste mundo ele nunca, jamais desfrutaria. E um dia nós encontraremos com ele perfeito na eternidade. O sofrimento faz você olhar para os céus e para a eternidade. O sofrimento, ele liga, ele corta o cordão umbilical que nos liga a este mundo e nos faz olhar para os céus, olhar para a eternidade, olhar para aquela herança eterna que está nos aguardada no céu. Talvez você tenha enfrentado momentos de enfermidade, mas olhe para a eternidade, queridos. Um dia você vai viver num corpo perfeito e nunca mais vai tomar uma dipirona. Você não vai precisar tomar um limãozinho para tirar a azia, a queimação do estômago. Você vai ser perfeito. E enquanto esse dia não chega, você precisa continuar amando a Deus mesmo quando a saúde vai embora. Você precisa ter a sua fé fortalecida em meio aos momentos de caos e de dificuldade. Quando a perda vier, não desanime, não baixe a sua cabeça, levante os olhos para o céu e fala: o mundo pode me tirar tudo, mas ele não pode me tirar Jesus, porque Jesus que está no meu coração, ele nunca vai embora. Ele é o tesouro que não pode ser roubado. Ele é a riqueza que não
não pode ser extraviada. Você continua amando a Deus mesmo quando a saúde não vai bem, queridos? Eu tenho visto tantos testemunhos, irmão Tiago, de pessoas que honraram a Deus até nos últimos minutos da sua vida, nos hospitais. Crentes que estavam lá consumidos pelo câncer, dores terríveis. Já ouvi testemunhos de médicos que falam que a morte dos cristãos são as mortes mais tremendas de se ver, porque eles não morrem desesperados, apegados com a vida até os últimos minutos. Eles se entregam àquele que é o dono da vida e glorificam a Deus no momento da sua partida. Oram, cantam. Imaginam pessoas cantando em meio à dor, em meio ao caos. Pessoas passando por enfermidades e nos últimos minutos elas conseguem olhar para a eternidade e dizer: Deus, eu te louvo. Ó bendito Salvador. Ó bendito Senhor. Como aquele primeiro mártir de Atos, né? Quando ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita da majestade nas alturas. O que nós estamos fazendo com o nosso sofrimento? Tem uma mensagem do John Piper que ele diz assim: não desperdice o seu sofrimento. Não use ele como motivo para murmurar, para dar razão para o inimigo das nossas almas. Não desperdice ele. Ore por cura, irmãos, e Deus pode curá-lo. Clame para que Deus faça um milagre de curar você. Mas se essa cura não vier, enquanto ela não vem, adore, bendiga o nome do Senhor. Graças a Deus que Satanás estava enganado. O cristão, salvo verdadeiramente, não abandona a fé quando a saúde se vai. Ele sabe que a aflição faz parte deste mundo caído e quebrado, e ele fortalece a sua fé, aguardando ansiosamente o dia da nossa redenção. O cristão, ele não vai abandonar a fé. O diabo estava enganado quando ele disse: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Pode ser isso para o ímpio, mas para o cristão não. Como o texto que nós lemos de Marcos, os cristãos não amam a sua vida mesmo quando está diante da morte. Aí no verso 6, Deus diz: pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor, causou em Jó feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó foi tomado por essa enfermidade terrível. De repente, um homem saudável amanheceu coberto de feridas. Imagina, ele dorme tranquilo, de repente ele acorda coçando aqui do lado, vai ver um tumor, uma lepra, uma coisa terrível. E quando ele vai coçando aqui, ele vai espalhando até que da cabeça até os pés ele está tomado por essa enfermidade. Era tão terrível que diz a Bíblia que os amigos de Jó, quando chegaram, mal conseguiram reconhecê-lo. Jó estava desfigurado por causa dessa enfermidade. Foi algo terrível, terrível. Ele se assenta no meio das cinzas, raspava a pele com caco de cerâmica, ele rasga as suas vestes. A sua esposa olha para ele: e você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa esse Deus e morra. É interessante quando eu li esse versículo 9 aqui, amaldiçoa esse Deus e morra. Quando eu fui ler a tradução lá, no hebraico, não aparece a palavra amaldiçoa, aparece a palavra abençoa. Eu falei: mas está falando amaldiçoa, por que está dando definição de abençoa? Aí eu vi a definição aqui, irmãos. Essa palavra, normalmente traduzida como abençoar, é usada aqui de modo eufemístico para amaldiçoar, pois por respeito ao nome divino, o hebraico emprega abençoar como substituto para amaldiçoar ou blasfemar contra Deus, evidenciando a gravidade do conceito da esposa de Jó
e o peso da crise espiritual que enfrentavam naquele texto. Quando você lê no texto original a palavra amaldiçoa seu Deus e morra, lá estava abençoa seu Deus e morra. Eles usaram o eufemismo. O que é eufemismo? Quando você usa uma palavra mais branda para substituir uma palavra pesada. Quando você quer, a palavra é tão pesada, mas não, isso aqui está associado ao nome de Deus, então não vamos traduzir como amaldiçoar, não, porque está ligado a amaldiçoa o seu Deus e morra. Olha que palavra pesada. Então no hebraico eles usaram a palavra abençoa como eufemismo. A gente sabe que a palavra, o que ela quis dizer era amaldiçoar, mas porque estava ligada ao nome de Deus, eles usaram como substituto em respeito ao nome de Deus. O que a esposa de Jó estava dizendo é que vale a sua integridade se ela não te protege do sofrimento. O que vale a integridade servir a Deus se não tem sentido o sofrimento que você está enfrentando? É tão pesado que a esposa de Jó disse que o escritor não teve coragem de escrever, ele substituiu por uma outra palavra. Amaldiçoa e morre. Esse é o grito do diabo no ouvido dos cristãos quando estão em sofrimento. Que vale a sua integridade? Que vale a sua fidelidade? Vocês servem a Deus com tanta fidelidade, o casal Priscila cantam na igreja, tocam, saem, chegam cedo. Quer ver a resposta? Quer ver a prosperidade? É tão difícil as coisas. E Jó respondeu à esposa dele, verso 10. Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó está dizendo, se você fala como uma louca, como uma tola, nós receberemos apenas o bem de Deus e não o mal. Quando ele fala de mal aqui, irmãos, o mal aqui significa que o sofrimento também faz parte da vida que recebemos de Deus. Ser salvo não significa viver uma vida perfeita nesse lado da eternidade. Estamos sujeitos a enfermidades, a frustrações, a prejuízos, mas o céu compensará toda a perda terrena. O céu vai compensar tudo que você está passando, irmãos. Jó não pecou com seus lábios. Não use os seus lábios para pecar contra Deus. Que a sua boca seja usada para adoração e louvor. Ore quando não entender o que está acontecendo, mas não murmure. Não use os seus lábios como instrumento para maldizer. Nem tudo que acontece conosco a gente sabe o que acontece, irmãos. Mas eu sei que quem está no controle sabe todas as coisas. E para a gente encerrar, Jó, verso 2 e 11. Quando 3 amigos de Jó souberam da tragédia que havia atingido, cada um saiu de onde vivia, e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz, de Temã, Bildade de Sorá, e Zofar de Naamá. Eu sei, irmãos, que os conselhos deles, desse amigo de Jó, não foram bons, porque eles achavam que o sofrimento de Jó era a punição de Deus contra o pecado. Mas é louvável a atitude desses 3 amigos de Jó nesse momento. Eu sei que quando eles começam a falar, eles estavam interpretando o sofrimento de Jó à luz da cultura. Que quanto mais Jó era um homem extremamente abençoado, porque tinha tudo, de repente começa a perder, e eles começaram a xingar Jó: quando é que você está pecando? O que você fez? Você pecou, rapaz, você fez coisa grave contra Deus. É por isso que Deus está pesando a mão contra você. Você está escondendo algum tipo de pecado. Deus está. E os amigos já fizeram isso e Jó ficava revoltado. Não fiz nada, foi o que você fez. Porque a mão do Todo-Poderoso está pesando contra você. E nisso Deus repreendeu aqueles 3 amigos de Jó. Mas esses 3 amigos de Jó, nem tudo que eles falaram e fizeram é ruim, irmãos. Eles foram até Jó. Eles viram o sofrimento de Jó. Eles foram lá com qual objetivo? Eles queriam consolá-lo e animá-lo. Eles foram, e quando eles chegaram, eles viram Jó desfigurado, irreconhecível. Eles também rasgam as suas vestes, passam cinza na sua cabeça, era um sinal de humilhação naquele tempo. Eles se sentam ao lado de Jó, calados por 7 dias. 7 dias acompanhando Jó.
7 dias em silêncio. Irmãos, às vezes, o que nós precisamos não é de conselhos, é de uma boa companhia. Nem sempre eu tenho bons conselhos para dar. Às vezes eu ouço pedidos que eu não faço ideia do que eu posso dizer para essas pessoas. Mas o que mais nós precisamos às vezes é de um amigo do nosso lado. Mesmo que eu não sei como é que você vai sair dessa enrascada, João, mas pode contar comigo, eu estou aqui do seu lado, sou seu amigo. Irmãos, amigos em tempos difíceis são bênçãos de Deus para nos fortalecer. Em momentos difíceis, Deus nos envia amigos para nos fortalecer, para nos animar, para nos consolar. Amigos são presentes de Deus, são dádivas. Um amigo do nosso lado, ele vale mais do que palavras bonitas. Por isso eu quero te dar um conselho. Cultive boas amizades. Invistas em bons amigos, irmãos. Não deixe que bons amigos se vão por causa do orgulho e do descontentamento. Eles são um presente de Deus para essa vida. São companheiros em tempos de alegria e consolos em tempos de aflição. Amigos verdadeiros são poucos, mas quem tem sabe a riqueza que é ter amigos. Amigos são verdadeira riqueza que Deus nos deu. Eles tornam o fardo do dia a dia mais leve. Já observou quando está sofrendo? Eu lembro de uma vez que minha mãe sofreu derrame, eu achei que ela ia morrer. Ela foi ficar internada, sofreu 2 derrames. E eu lembro que eu estava no meu quarto lá no Barreiro, na Moral, e comecei a chorar, porque eu não ia morrer. E sabe o que me consolou, irmãos? Eu lembrei dos meus amigos cristãos e comecei a mandar mensagem para eles. Eu lembro para uma das que eu mandei para o pastor Irineu. Pastor Irineu, ora pela minha mãe. Ela está internada, ela teve um derrame e ela está internada. Ora por ela. E a resposta deles era simples. Pastor, pode contar comigo, estamos em oração pela sua mãe. E eu comecei a mandar mensagem para alguns amigos, dizendo, ore pela minha mãe, ore pela minha mãe, ore pela minha mãe. E eles, não pode contar conosco, nós estamos orando. Eu não vi eles, não sei se eles oraram, provavelmente eles oraram sim. Mas a simples palavra de um amigo dizendo assim, eu estou orando por você, foi consolo para mim naquele momento. Amigo é isso, irmãos. Amigo alegra o nosso, amigo multiplica as alegrias nos momentos bons, mas eles nos ajudam nos momentos de aflição e de sofrimento. Cultive bons amigos. Não abra mão de boas amizades por causa de besteira, por causa de picuinha, por causa de orgulho. Amigo precisa perdoar. Amigo precisa orar uns pelos outros. Amigo precisa visitar a casa uns dos outros. Amigo é bem-vindo, irmãos. E não precisa marcar para ir na nossa casa, porque é amigo. Amigo não precisa agendar para ir na minha casa, bater o João que você pode receber lá, ele bate lá na porta, fala, pastor, estou aqui, você está em casa, para entrar. Porque amigo é chegado. Jesus tinha amigos, irmãos. Ele fala que Lázaro era amigo de Jesus. Jesus cultivava amizade com aquela família, e nós não podemos cultivar. E a Bíblia diz que eu já não vos chamarei mais servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas você sabe. Nós somos chamados de amigos de Deus, irmãos. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Lázaro foi chamado amigo de Jesus. E nós precisamos cultivar bons amigos aqui nessa igreja e fora da igreja. Porque são pessoas enviadas por Deus para ser uma bênção na nossa vida. E quem tem bom amigo sabe o valor que tem, não é verdade, irmãos? Você poder chamar o seu amigo e poder ser transparente com ele. Pô, cara, estou passando problema, você pode me ajudar? Não, pode sim, pode comigo. E você pode contar segredos para ele, você sabe que ele sabe manter segredo. E aqueles amigos, quando viram Jó de longe, mal reconheceram. E olha o que esses amigos fizeram, verso 12. Eles choraram alto, rasgaram seus mantos, jogaram terra ao ar e sobre a sua cabeça. Depois se sentaram
no chão com ele durante 7 dias e 7 noites, não disseram palavra alguma, pois viram um grande sofrimento, que o sofrimento de Jó era grande demais. Eu sei que o que eles falaram foi ruim, mas não é essa atitude nobre, Tiago. Visitaram Jó. Quantas pessoas que dizem a mim que não vai te visitar, irmãos? Você fica doente, não pergunta nem como é que você está. Você nem sabe que você está vindo, está bom, não. Porque quando aqueles caras souberam da tragédia, eles pegaram seus cavalinhos, seus burrinhos, montaram cada um dos três e chegaram juntos, irmão, na casa de Jó. Viram Jó, se compadeceram de Jó, e diz que eles choraram por causa do sofrimento de Jó. Eles choraram alto diante da tragédia. Eles se colocaram no lugar daquele moço durante aquele momento. Choraram por ele, clamaram por ele, e durante 7 dias e 7 noites, eles ficaram sentados quietos, vendo o sofrimento daquele homem. Que Deus levante mais amigos como esses amigos. Não para dizer que nós estamos em pecado, né? Esses caras vacaram depois começam a falar. Mas é para nos consolar, para chorar com a gente quando precisa chorar, para orar conosco quando precisa orar, mas também para comer uma picanha a gente quando a gente vai comer também. Né? Nem só de sofrimento, nem bom, né, irmã Cleo? Eles vão fazer um churrasquinho, lembra dos amigos aí, comer uma pizza com a gente. Estou com a agenda aberta. A agenda está aberta, né? Para o sofrimento ou para a alegria? Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Vem cá, vamos cantar mais um hino? Você tem um hino para a gente louvar a Deus nesse momento? O João também, daqui a pouco o João vai dar uma palavra aí. Em nome de Jesus. Vamos só cantar mais um louvor aqui para a gente louvar a Deus nesse momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar o Senhor com alegria, queridos. Mas não pelo que faz.
nós vamos já encerrar daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Bom, passando aqui para agradecer os irmãos, né, como alguns já sabem, quinta-feira agora eu estou embarcando, né, indo para a Irlanda, fazer intercâmbio e trabalhar. E é isso, eu queria estar agradecendo os irmãos pelo tempo que passei com vocês. Pretendo sim voltar, é um tempo que eu vou estar me qualificando, né, para o mercado e também para fazer o que eu gosto, né, para a glória de Deus. E estar agradecendo para o pastor. Não foi só um pastor, foi um amigo também, o pastor Tiago, o pastor Adriano, todos os pastores aqui, né, os jovens, que eu pude estar com os irmãos, a Luísa, Miguel, a Júlia, todo mundo, o Pietro, né, deixar também um recado para os jovens que talvez vocês não vejam essa igreja abarrotada de jovens, porque não é qualquer jovem que se interessa verdadeiramente somente pelas escrituras, né, mas continue com ânimo aí, porque talvez no fim as pessoas se interessem mais pela palavra de Deus, né? Como vocês verem aí as guerras e tudo mais, está muito próximo. E os falsos profetas vieram aí para cegar a visão de muitos mesmo, e talvez os olhos deles não sejam abertos a tempo. Mas, muito bom ânimo, irmãos. O pessoal do louvor, foi uma honra também passar o tempo com vocês aí louvando. Minha mãe, né, que está aí sempre disposta para me acompanhar. Eu peço à igreja que tome conta da minha família, né? Porque logo mais e mais vai vindo aí. E é isso, irmãos. Deus abençoe vocês. Ele também está pedindo oração para o pastor, né? E talvez seja, eu acho que hoje é o último culto, porque o quarto vai ficar muito em cima, tem muita documentação que está em andamento, está imprimindo, bagagem, tá muito complicado. Então, obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Vem. O jogo vai deixar muita saudade, apesar que vai ser só um até lá, né? Não está embora definitivo, não. A não ser que conhecer alguma gringa lá, uma irlandesa. Achou a gringa de loira de olho azul lá e não quer, então não vou voltar mais não. Mas espero que isso não aconteça. Deus abençoe você, tá, João? Obrigado pelo tempo que você serviu com a gente. A igreja aqui é a sua igreja. Quando voltar, volte para nós aqui. Vai ser um prazer enorme ter você com a gente. Sei que você vai fazer muita falta, porque a igreja aqui, com certeza, gostou muito do seu jeito, simplicidade, humildade. Pessoa que ama o Evangelho de Jesus e tem que trazer pessoas. O João tem a pessoa que mais traz visitando na igreja. Sempre tem pessoas visitando aí. A mãe do João veio através dele também. Então, que você cumpra essa responsabilidade um pouco lá de estudar, mas volte com alegria, servindo a Deus e aproveite cada momento para glorificar a Deus e exaltar o Senhor na sua caminhada. Amém? O João bem-vindo quando voltar, irmãos? Amém! Vamos que vai voltar com o Zeurinho lá vai dar pelo menos uma picanha para nós, né? Não sei, né? Vamos orar por ele. Depois eu quero que o pastor Adriano ore pela nossa filhinha, que fez aniversário. 2 aninhos. E quero que a gente está orando pela gente em nome de Jesus. Senhor, aqui está a vida do João, Senhor, teu servo, que o Senhor enviou para essa congregação como resposta de oração, Senhor. E ele vai se ausentar por um período, Senhor, para se dedicar aos estudos na Europa. Que o Senhor possa guiar os passos do João onde quer que ele for, Senhor. Que ele possa crescer financeiramente, crescer no conhecimento, para que ele tenha uma profissão, Senhor, e lá no futuro venha criar uma família, assumir a responsabilidade do casamento, mas que o Senhor possa guardá-lo, Senhor, espiritualmente. Que a fé dele não se desfaleça nessa caminhada, mas que ele volte ainda mais temendo ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Que o Senhor possa guiar os passos do João. Os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor. E nós sabemos que na sua soberania o Senhor tem guiado a vida do João. Nesse desejo de estudar, nesse desejo de investir no futuro profissional enquanto ainda é jovem, para que lá na frente, quando assumir uma família, ele possa ter mais tempo, Senhor, para se dedicar à esposa, aos filhos
e criar essa família para a glória e louvor do teu nome. Guarda a vida do João, guarda a vida da sua família, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos que estão ficando aqui, Senhor, e que o cuidado do Senhor esteja presente na vida dele e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, João. Vem cá também. Vem cá com o Miguel. Graça e paz, igreja. Eu acho mais interessante a nossa igreja que o mínimo aqui é o máximo. É muito gostoso porque uma pessoa que chega como visitante, a gente fica muito alegre. E o João que ficou por um tempo com nós e vai sair por um breve tempo. E é muito bom saber disso, que o nosso coração se alegra muito, né? A Livinha que nasceu também, cada criança que aqui nasce, cada pessoa que chega, o coração nosso se alegra muito, né? Eu sei que não é só meu que é assim, eu sei que o pastor, como o pastor fala aqui, é muito bom. Amém? Como temos, nós vamos ouvir dessa família maravilhosa, apresentando a Lívia, que nasceu, já são 2 anos de vida, de muita saúde e alegria na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te glorificamos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. E nesse momento, Pai querido, nós apresentamos a Lívia, Senhor meu Deus, em tuas mãos, que nasceu, Senhor meu Deus, para a alegria dessa família, Senhor abençoado, que trouxe muitos ânimos, ó Pai querido, para poder, ó Pai querido, viver para Ti, Deus. A vida da Lívia, Senhor meu Deus, está em Tuas mãos, porque sabemos, ó Pai querido, que o Senhor é um Deus que guarda, que protege, que traz, ó Deus amado, a felicidade ao coração dessa família, Senhor. Senhor, abençoa a Lívia, Senhor, derramando toda a sorte de bem sobre a vida dela, dando, ó Deus amado, entendimento, ó Pai querido, na Tua palavra, Senhor, ensinando, ajudando aos pais, ó Pai querido, a criar, Senhor meu Deus, essa criança, Senhor, na presença do Senhor, Pai. Derrama, Senhor meu Deus, a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, sobre a vida dessa família, Senhor meu Deus. Derrama gozo, Pai querido, alegria, paz, harmonia, Senhor, e que elas, ó, que essa família, Senhor meu Deus, que a Lívia, Pai, seja um exemplo na mão do Senhor, Deus amado, de vida, de conduta, Pai, na presença do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Confirma, Senhor meu Deus, os passos a cada dia, Senhor, da vida, Senhor, na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. As palmas se glorificam em nome do Senhor. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Estenda as tuas mãos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a consolação do doce Espírito Santo seja com toda a igreja para todos sempre, não só hoje, mas por todos, em nome de Jesus.